Starting one more hour on the Slugme 6, right here representing the Cabo Verde hour, the Praia time zone. So we're gonna start talking about developing a Baja Sai vehicle. The Baja Sai is a university competition, amazing competition around the world. So we are talking with the Brazilian racing team, the Brazilian racing from UFJF, a federal university from Brazil, right here from Minas Gerais state. The guys from Rampage Racing Team, yeah, is an amazing crew that is changing the history of competitions in Brazil. They had only 5 years of history, but a lot of prizes and trophies like the fastest car and fair play and other kind of things that we're gonna see in the presentation. So we are right here with Pedro Escalera and Vinicius Carvalhais that are from the racing team. And if you're here, us, wherever you are, you can interact with us with the chat. So probably the guys from the presentation will be not here right now because they are racing in this exactly moment. So we are with Baja competitions occurring right now. So we're gonna receive some crew members from Rampage Racing Team. So me as the crew chief will be there to illustrate your questions. So it's a pleasure to receive us. One more amazing hour right here on Slugme 6. And stay with us to be engaged with more SolidWorks incredible content. Começando aqui mais um evento do Slugme 6, dessa vez no horário de Cabo Verde, UTC-1, né, diretamente aqui representando o horário de Cabo Verde, horário de praia, capital de Cabo Verde. A gente pede desculpas por não trazer conteúdo local, né, a gente está trazendo eventos aqui brasileiros, mas acho que a gente entende que só de trazer conteúdos em língua portuguesa já é uma grande vitória para a comunidade de SolidWorks do mundo todo, né? Principalmente a comunidade lusófona, né? Dos países lusófonos. Então a gente vai estar trazendo hoje aqui um conteúdo incrível. A gente vai falar com Pedro Escaleira, com Vinícius Carvalhais, que são responsáveis pelo Baja, né, pelo Baja da SAE, pelo Baja SAE da UFJF, da equipe Rampage, uma equipe que tem aí cerca de 5 anos, mas já está fazendo história nas competições. E tem trazendo um conteúdo muito legal falando de como é que eles utilizam o SolidWorks, como é que é feito esse processo de desenvolvimento dos veículos, né? E como é que funciona a competição automotiva tipo Baja, né? Todo o processo, todas as ideias, como é que é um projeto multidisciplinar. Então, um conteúdo muito interessante que a gente vem trazendo para vocês, né? E vai ser bem legal de acompanhar. Então, se você está ouvindo a gente agora, de onde é que você esteja, acompanhe a gente pelo chat. Eu vou estar aqui com vocês no chat e vai ter gente da Rampage também. Talvez o pessoal não esteja porque eles estão competindo agora, né? Então, como é que a gente está na temática Racing do Slugme 6, o pessoal está correndo nesse momento. Então, fala com a gente aqui que tem gente lá da Rampage para tirar as dúvidas. Então, vai ser um prazer enorme responder vocês aí. Tá ok? Fala, gente, tudo bom? Começando mais aqui um horário do Slugme, mais uma time zone aqui para vocês. Dessa vez está trazendo aqui a equipe de competição lá do pessoal da UFJF, a equipe Rampage, que vai contar para vocês como desenvolver um veículo do Bajasai do zero, contando todo o projeto, e como é que o SolidWorks consegue agregar nesse desenvolvimento. A gente está aqui hoje com o Vinícius Carvalhais e com o Pedro Escaleira, que fazem parte da equipe, e vão contar para vocês como desenvolver esse projeto, como conseguir esses resultados, os testes, as corridas nas práticas e como é que a gente consegue obter esse feedback das pistas de competição para o projeto e essa interação da engenharia com o mundo real. É com vocês. Bom, vamos lá. Eu sou o Vinícius, vou fazer uma apresentação minha bem rapidinho, para vocês me conhecerem. Sou atual capitão da equipe Rampage Baja. Vou fazer 4 anos de casa, em setembro desse ano. Já fui membro do sistema de freios, já fui gerente de sistema de freios, e atualmente o capitão. E o Pedro vai falar um pouco sobre ele. Eu sou o Pedro Augusto, eu sou atual gerente de cálculo estrutural da equipe
e estou na equipe há um pouco mais de 2 anos. Comecei como membro da suspensão de direção, fui para o cálculo estrutural e agora eu sou gerente da área. Pode passar aí. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a nossa competição, né? A competição Baja SAE, para contextualizar um pouco vocês de como ela acontece, como são os carros, né? A gente vai falar um pouco da nossa história, história da nossa equipe, quando ela surgiu, o porquê do nome. E por fim, a gente vai falar um pouco da utilização do SolidWorks na equipe, né? O porquê ele é importante e como a gente faz uso dele. Bom, inicialmente, o nosso projeto ele é vinculado à SAE, né? A Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. A gente tem a SAE International, né? E abaixo dela a gente tem a SAE Brasil, a SAE Índia, são subdivisões em vários países. Dentro dessas subdivisões, cada uma desenvolve os programas estudantis, cursos, simpósios e tudo mais. A SAE também é referência mundial no quesito de normas e tudo voltado à mobilidade. Falando agora um pouco mais sobre a SAE Brasil, missão, visão e valores dela, a missão é disseminar a tecnologia e o progresso da mobilidade, né? A visão, ser referência em tecnologia da mobilidade, e os valores são esses apresentados nas caixinhas abaixo. A parte da missão, como é que a SAE consegue atingir isso? É por meio dos programas estudantis. Então, como vocês podem ver no slide, Pedro, pode passar. A gente tem diversos programas estudantis da SAE, né? O Aerodesign, o Baja, que a gente está incluso, né? O Fórmula, o Demosel e o Fórmula Drone. A gente vai focar mais aqui no projeto Baja. Falando um pouco da competição aqui no Brasil, né? A gente tem 3 etapas regionais, Regional Sudeste, Regional Nordeste e Regional Sul. As etapas regionais geralmente acontecem do meio do ano para frente, não tem bem uma data certa para acontecer as 3 ao mesmo tempo, mas é depois do meio do ano. E a gente tem a etapa nacional e a etapa internacional. Não necessariamente os melhores classificados da etapa regional competem a nacional, mas os 3 primeiros classificados na etapa nacional ganham o direito de competir a etapa internacional, que acontece nos Estados Unidos. E aí, cada ano acontece em um estado. Aí a gente colocou algumas imagens do nosso carro também na competição. Aí, nessa imagem mais aqui do canto inferior esquerda, ela é do Nacional 2019 e as outras 2 da última que a gente participou, Nacional 2020. Pode passar. Agora, entrando um pouco mais na competição, né, falando das etapas, a gente pode subdividir ela em 2 grandes competições lá dentro, né? A parte estática e a parte dinâmica. Na parte estática, ela engloba escrita de relatório, né, que a gente tem que falar todo o nosso projeto, tanto técnico quanto de parte de gestão, em aí 10 páginas, né? Então, você falar de um carro, do projeto de um carro, com todos os sistemas em 10 páginas é um desafio, né? Você tem muito assunto para falar e pouco espaço. Então, a competição já começa antes mesmo da gente viajar. A gente tem a parte de apresentação de projeto, né? Ela é uma continuação do relatório, mas nesse aí a gente tem, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, gente. São 3 minutos, 3 ou 5 minutos, para falar do nosso relato, do nosso projeto. E aí a gente é avaliado por juízes da área, então no final eles dão um feedback sobre a nossa apresentação, fala se realmente está certo, se está errado, o que pode melhorar. Então é uma etapa também bem crítica, ainda mais para a equipe nova. E aí também o último desafio da parte tática é a inspeção técnica e de segurança, né? Que aí eles vão avaliar se o nosso carro está apto a competir, né? Então, não é simplesmente a gente pegar tubo, pegar peças, modelar, fabricar e chegar lá e montar.
Não, a gente tem que seguir um regulamento, né? E aí eles vão avaliar se o nosso carro está dentro desse regulamento, igual todas as demais competições automotivas, né? Então, é uma parte bem crítica para a equipe nova, então, que não tem tanto conhecimento, né? E aí, nessa inspeção de segurança, além deles avaliarem a questão do regulamento, tem outras, né? Verificação de motor, prova de abastecimento, para ver se não está vazando combustível, conforto, aptidão dinâmica, né? Para ver se realmente o nosso carro está apto a competir, né? Se ele tem a capacidade de competir com os demais, sem colocar a vida do piloto e quem está perto em risco. E uma prova específica de frenagem, né? Para avaliar a capacidade de desacelerar o veículo. Passando da parte estática, a gente vem para as provas dinâmicas, que aí é para avaliar e pontuar o quão bom é o desempenho do nosso carro em diversos quesitos, né? Então a gente tem a prova de manobrabilidade, é um percurso, um circuito bem travado, com curvas muito fechadas. A gente tem o suspension, que já é uma prova bem carroça mesmo, muito salto, muito buraco, muita pedra, muito tronco, para avaliar a questão de transposição de obstáculo mesmo do carro. A prova de tração, né, o nome já é bem subjetivo. A prova de retomada e aceleração, né, são duas provas que acontecem juntos, né. O carro ele percorre 30 metros, faz uma curva de 180 graus e volta, né, e aí tira a aceleração e o tempo de retomada. O Super Prime, que também é uma competição recente que eles inseriram, uma prova recente, que aí os carros competem realmente um contra o outro, né? Um mata-mata. E aí, geralmente, as equipes elas costumam dar muito sangue nessa prova, né? Porque ninguém quer perder para ninguém. Então, é uma prova bem competitiva e bem emocionante. E aí, por último, no último dia, a gente tem o Enduro, que já é uma prova voltada para avaliar a questão da resistência e da robustez do seu carro, né? É um circuitozinho que o objetivo do circuito é travar o seu carro, quebrar o seu carro, né? Então, é uma prova bem crítica, ela dura 4 horas e tem a maior pontuação também. Se eu não me engano, são 40% da pontuação é só no enduro. Então, é uma prova que decide aí as cabeças da competição. Tem uma série de. As inspeções de segurança são bem rígidas já da SAI, tem questão de ângulo de inclinação, tem as questões de combate a incêndio também, né? Sim. E vocês foram campeões de velocidade, né? Como é que foi essa experiência aí? Conta pra gente. Em 2019, né? Essa tinha que ser pra gente mesmo. Em 2019 foi a primeira vez que a nossa equipe estava conseguindo competir as provas dinâmicas, né? Todos os outros anos o nosso carro agarrava muito na inspeção de segurança e a gente perdia a janela para competir as dinâmicas. E aí, em 19 a gente conseguiu passar, pegou a janela e era um carro que era o nosso primeiro carro que realmente tinha o mínimo de projeto, sabe? O pessoal sentou, estudou, projetou. E aí o carro começou a se sair muito bem nas dinâmicas e a gente não estava nem acreditando. E aí a gente assistindo a prova, a gente, nossa, realmente, o nosso carro foi rápido. Só que não sabia o quão rápido foi que a gente não viu os outros que correram. E aí a gente estava acompanhando lá em tempo real no celular a colocação da prova de velocidade, né? Aí uma moça de uma outra equipe do lado falou assim, ó, primeiro lugar de velocidade Rampage Baja. Nossa, aí foi uma festa danada. Nem a gente estava acreditando, sacou? Primeira vez que a gente competia a prova e, caramba, primeiro lugar em velocidade máxima. E aí nas outras provas a gente teve um desempenho bom também, mas o foco do nosso carro não era tanto o que estava sendo proposto ali, então a gente acabou caindo um pouco nas outras dinâmicas. Mas para a primeira vez da equipe competindo foi super satisfatório, né? Então tração Sensacional, sensacional. foi uma colocação bem interessante. Aí um gifzinho da prova de frenagem, né? Que os juízes avaliam a capacidade do carro de travar as 4 rodas, né? E aí até uma questão engraçada, né? Por você avalia a questão de segurança, né? De desaceleração do carro, e você vê se ele trava as 4 rodas. Totalmente ao contrário do que a gente tem nos carros de rua, né? Nos carros de competição.
mas é uma forma deles garantirem o mínimo de segurança, né? Porque se a gente tem um sistema de ABS, no caso ele não é permitido na competição, mas se a gente tem e ele tem alguma falha, então pode ser que o piloto sofra um acidente ou então machuque pessoas que estão assistindo, né? Então é meio contraditório, você avalia a segurança do carro com ele travando as quatro rodas. Mas é o mínimo que eles conseguem garantir para que não ocorra desastres. Esse aí é um outro GIF da prova de tração da Nacional 2019, né? E aí o carro tem que puxar aqueles blocos de concreto, né? E aí o carro puxar mais longe recebe a maior pontuação, né? E aí a hora que o carro começa a derrapar, não sei se dá para ver bem na animação, mas o juiz levanta a mão, né, para encerrar, o carro não progride mais, ou então se caso ele venha a capotar também, a prova é interrompida. Então agora eu vou falar um pouco sobre a equipe mesmo, contar um pouco da nossa história. A gente foi fundado em 2016, né, a equipe Rampage foi fundada em 2016. Antes já tinha outra equipe com outro nome, mas não foi para frente. E um membro voltou com a ideia e fundou a Rampage, né? E aí o porquê do nome Rampage, né? É a aglutinação de dois termos. O termo run, né? E o termo page. O primeiro termo faz referência a uma espécie de cabrito selvagem que habita o deserto de Baja, no sul da Califórnia. Foi lá que as competições Baja começaram, né? O pessoal queria competir, mas não tinha condição de ter o bug que era vendido, então eles pegavam Fuscas, modificavam e competiam com o pessoal que tinha os bugs. E aí esse animal habitava esse deserto e ele é caracterizado pela sua força, sua capacidade de subir em qualquer lugar, a sua fúria, né? Então a gente trouxe esse animal com a gente. E o peixe faz referência a uma nova página, né? Um novo começo depois da equipe que tinha anteriormente. A gente não queria nada do que tinha antes e começar uma do zero. Então faz referência a isso. Atualmente a gente tem 21 membros, né? Já teve período da equipe ter 35 membros, já teve período de ter 15, mas acredito que esse é um número ideal para a gente agora, né? Que a gente se encaixou com isso. Essa é uma imagem da nossa equipe, quando tinha mais gente, no Nacional 2019. Agora falar um pouco da missão, visão e valores da nossa equipe. Né? A missão: treinar profissionais aptos para atuar no mercado de trabalho com excelência, tendo sempre um diferencial comportamental, técnico e interpessoal, mantendo o conhecimento da equipe sempre em constante evolução. A visão: obter um nível de excelência e confiabilidade capaz de até 2021 se tornar uma equipe top 15 no Brasil. E esses são alguns dos nossos valores. Né? A questão da missão, esse conhecimento da equipe sempre em constante evolução é muito importante, porque se a gente. Eu já tenho 4 anos de equipe. Quando eu sair, eu não quero que quem venha depois de mim passe por todos os apertos que eu passei na área. Então, isso é muito importante para que a equipe sempre tenha evolução e não tenha que recomeçar toda vez que ela for se renovando. Né? E a questão da visão, a gente teve que atualizar, né? Em 2020 a gente conseguiu alcançar a nossa meta, que era estar no top 20, né? Foi ali na casca, mas a gente conseguiu. Acho que, se não me engano, de 89 equipes, a gente ficou aí em 20º lugar. Então, a equipe fez 5 anos esse ano, então a gente está crescendo bem, bem, bem rápido. Pode passar, Pedrão. Agora um pouco da nossa organização, né? A gente tem um professor orientador, né, responsável pelo projeto, auxilia na parte. A gente tem 2 orientadores, na verdade. Né? Um é responsável por auxiliar na parte técnica e uma outra professora na parte de gestão. Depois a gente tem o capitão, no caso sou eu, e a gente tem as áreas com os respectivos gerentes, né? A área de gestão, suspensão de direção, freio, powertrain, cálculo, design e a eletrônica, né? E aí nesse organograma é até
a posição da gestão dela estar ali em cima é proposital, né? A gente sabe da importância, então sem a gestão a gente não consegue desenvolver o nosso projeto. Então, ela tem um papel muito importante e é a mãe de todas as áreas aí. Conta mais pra gente, Vinícius, como é que é a relação entre as equipes, né? Como é que é o trabalho do capitão dentro da equipe e o legal, acho que o que é mais legal na minha visão, o que é mais legal do Baja é você ter uma visão, né, um simulado do trabalho de engenharia, do trabalho industrial dentro do ambiente universitário, né? Então, não só para engenharia, como para outras áreas, por exemplo, marketing, design, administração, conseguem estagiar dentro do Baja, digamos assim. Então, conta um pouco para a gente como é que é essa experiência de vocês e quanto vocês consideram que engrandece para a carreira de vocês participar de um projeto desse. Uhum. O nosso projeto ele é multidisciplinar, né? Então não tem ali só engenharia mecânica. Por mais que quem não conhece acha, ali é só engenheiro mecânico fazendo um carro. Não, vai muito além disso, né? Então a gente tem diversas engenharias, elétrica, já teve ambiental, já teve civil, produção, tem administração, economia. Então a gente tem diversos cursos, tem a pessoal do arte design também. Então a gente consegue aprender um pouco de tudo, né? O pessoal da engenharia mecânica aprende com o pessoal do arte design, com economia e vice-versa, né? E aí, na parte da importância do projeto na formação, né, a gente consegue ali ter uma prévia, né, uma noção do que a gente pode encarar no mercado de trabalho para quem quer seguir essa carreira, né? Ou então, para quem não quer seguir essa carreira, beleza, eu não quero continuar no automobilismo. Mas vai ter uma noção da cobrança que é lá fora, né? Porque parte de cobrança e prazo, que é o que a gente tem direto nisso. Então, isso aqui tem que ser entregue, o projeto tem que estar pronto até semana que vem. Tem que dar os seus Independente de pulos e formação, fazer. né? Independente da Exato, área, né? exato, você tem que dar seus pulos e fazer. E lá fora vai ser isso. O cara, ele não quer saber do problema, ele quer saber da solução. Você tem que entregar ela para ele. Agora falando um pouco das nossas conquistas, né? O Bruno já até deu uma prévia da prova de velocidade em 2019, né? A gente ficou em quarto lugar na prova de aceleração, sexto em tração, mas em 44º lugar geral, se não me engano, de 88 equipes. A gente teve muito problema no enduro, muita quebra e perdeu muito tempo, e a gente não conseguiu dar tantas voltas. Aí, em 2020, né, a gente fez uma evolução, alguns upgrades no nosso carro, e a gente sabia quais eram os pontos fracos, e aí a gente conseguiu trazer melhorias. Então a gente pegou um terceiro lugar na prova de retomada, que não é tanto forte do nosso carro, né? A prova de retomada do carro tem que ter uma aceleração muito boa, muito boa. Nossa, tem uma velocidade final muito boa, né? Que justifica o prêmio em 2019. Mas a gente conseguiu esse terceiro lugar. Sexto lugar na prova de tração, nós tivemos aí essa colocação. O nono lugar no Super Prime, também uma colocação bem legal, visto que aí as equipes bem com bastante tempo de existência que geralmente brigam até o final nessa prova. Aí o 20º lugar geral, né, a gente conseguiu dar muitas voltas no enduro, né, a gente teve alguns problemas, mas graças a Deus deu para conseguir uma colocação bem interessante. E aí um prêmio foi novidade na competição, foi o de equipe Fair Play, né, foi um prêmio que as equipes votavam numa equipe que eles julgassem uma equipe fair play, né? E aí foi uma surpresa para todo mundo, ninguém esperava esse prêmio. E por mais que mesmo que ele não traga assim uma visibilidade técnica, né, de desempenho do carro, mas a nossa equipe não é só isso, não é só competir, não é só desempenho. A gente tem questão pessoal também, né? A gente tem pessoas trabalhando lá dentro. Então isso mostra que a gente se preocupa com isso. Ótimo. E o Baixa tem muito disso, né? Por mais que sejam pessoas competindo, você gasta uma ferramenta ali, você pega uma coisa, você acaba tendo essa interação e o importante é isso, né? Você está interagindo com pessoas de várias universidades diferentes, você pegar esse network, fazer isso é fundamental.
Você falou um pouco das quebras e tal, e eu acho legal que você aprende como se fosse um dinheiro de manutenção de campo ali, né? Você tem problema para resolver, você tem que resolver na hora. E como é que é a questão das quebras no meio da corrida? Você já vão Então, preparado com um kitzinho de ferramenta, às vezes inviabiliza continuar, eles liberam tempo para você reparar, como é que funciona? uhum. A gente, na competição, a gente leva praticamente toda a nossa oficina, né? E da faculdade a gente carrega tudo no caminhão e leva para a competição. E aí a questão da quebra depende de qual prova você está participando. As provas dinâmicas, elas são de parque fechado. Então, o carro entra, ninguém toca nele mais. Quebrou? Sinto muito, você não termina de fazer a prova e você tem a pontuação somente das que você conseguiu terminar. Já no enduro, quando o carro quebra, a gente tem a possibilidade de fazer reparos nele, né? Mas aí tem duas situações. O carro, ele quebra na pista e fica por lá, e aí só duas pessoas podem mexer, que é o piloto e o mecânico. A gente tem um piloto e um mecânico. O cargo de mecânico ele pode ser transferido durante a competição. Então, vamos supor que durante a competição está o Pedro, ele deu um problema no sistema de freios, ele não sabe resolver, ele pode passar para mim o colete de mecânico, eu vou lá resolver. Se o carro quebra e a gente consegue trazer, levar ele para os boxes, aí a equipe toda pode mexer. Todo mundo que está lá consegue pôr a mão e ajudar a consertar. Mas o mecânico de pista lá, ele sofre, né? Ele tem que dar o jeito dele ali com as ferramentas que estão na mochila para trazer o carro para os boxes. E lá a gente vê o que faz. É assim mesmo. Agora, contando um pouco do SolidWorks dentro da nossa equipe, né? Ou talvez o software um dos mais importantes dentro da nossa equipe. Nós temos o veículo inteiro dentro do Solid, né? Inclusive tem essa foto aí mostrando isso. E a gente usa ele para esses motivos que a gente tem aqui. A modelagem de todos os componentes do protótipo, todas as peças do veículo, todas, do início ao fim, são modeladas em SolidWorks. Inclusive, a gente faz uma montagem completa após isso, porque isso é fundamental para ver questão de fabricação, questão de interferência entre uma peça e outra, se vai haver uma peça que pode pegar na outra, ou se não vai encaixar, se vai dar para montar ou se não vai. Porque às vezes uma peça única, ela é muito bonita, é muito simples ali de fazer, mas quando você bota junto com freio, suspensão, direção, aquilo ali às vezes não dá para prender um parafuso, não tem como entrar em um lugar. Então é muito importante a gente ter todo esse controle de uma montagem completa do veículo. Além disso, a gente faz estudos de movimento, que também tem essa função de entender o comportamento do veículo. Se o componente se move, será que ele vai pegar em outro lugar? Será que ele vai bater em outra peça? Então é muito importante ter esse estudo de movimento dentro do ambiente virtual antes de fabricar o veículo, né? Porque depois que está fabricado, não tem mais o que fazer, né? Vai ter que voltar tudo de novo? Não tem como, né? Então a gente tem que ter esse estudo bem antes. Além disso, a gente faz o esboço da geometria da direção e suspensão inteiro no ambiente do SolidWorks, inteiro, tem todas as linhas, a gente vai mostrar um pouco mais para frente e explicar melhor. E fazemos modelagem de moldes e gabaritos para fabricação, que, como a gente já disse também, é muito importante ter essa consciência antes de estar fabricado se aquilo ali vai funcionar. Então a gente consegue ter esses moldes e gabaritos antes da fabricação para garantir uma fabricação de qualidade e dentro dos requisitos de projeto, né? Agora contando um pouco do SolidWorks dentro de cada área, a gente começa aqui pela direção e suspensão. Aqui a gente pode ver o setor de direção, que é uma peça muito importante, um componente fundamental, que transmite o movimento de rotação do volante para translação, para esterçar as rodas, né? Então ele é fundamental. A gente tem engrenagem, diversos componentes complexos aí. A cremalheira, né, que seria uma engrenagem de raio infinito, ela tem que correr dentro dessa carcaça, não pode entrar sujeira. Então tem um ajuste fino nesse lugar. Então a gente precisa de mais dessa montagem o melhor possível para evitar qualquer tipo de problema futuro. Aqui, como eu tinha dito da questão dos esboços, né? Esse aqui é o modelo, o esboço completo da geometria de suspensão do veículo, frontal e traseira. Então, como a gente está falando de um software paramétrico, a gente consegue fazer alterações
e essas alterações a gente já sabe o que vai mudar, o que vai precisar alterar. Então ele ajuda demais nesse quesito. Além disso, a gente tem o controle exato de qual posicionamento aquilo vai estar, a angulação. Então isso ajuda demais no projeto. Antes da fabricação e antes mesmo da modelagem das peças, a gente já sabe mais ou menos aonde vai ficar cada peça, e isso ajuda nos cálculos do pessoal da suspensão, né, para ver o comportamento do veículo, cinemático, dinâmico, através dos cálculos que eles precisam fazer. Além disso, temos esse estudo de movimento da direção, né, como eu já tinha dito, para ver o componente, se vai haver interferência entre um e outro, se pode dar conflito, e também para ver a questão do projeto, né, quanto do esterçar do volante, quanto o girar do volante vai esterçar as rodas. Isso já foi projetado, então é bom para ter essa confirmação através de um estudo de movimento. Então é fundamental não só para a questão de modelagem de peças, né? A gente pode ver que tem diversas outras aplicações. No sistema de freios, a gente também consegue ver aqui a modelagem do disco de freio, a pinça do freio. A gente tem esse modelo comparado do virtual com o real. Tem que ter uma fidedignidade muito alta, né? Tem que ser uma coisa muito, muito real, porque qualquer errinho ali pode complicar, porque são muitas peças no mesmo lugar, né? Bem próximas. A gente tem toda a modelagem, pedal de freio, disco. E fica muito bacana essas modelagens, ajudam demais. Aqui nós temos um exemplo de umas utilidades do SolidWorks, além do que eu já tinha falado, né? Temos uma vista explodida, por exemplo, que é muito importante para a gente ver a questão de montagem da peça, como é que funciona a montagem, para ver uma apresentação. Fica muito bacana fazer uma apresentação quando você tem essa vista explodida, né? Ajuda demais para você visualizar como que funciona cada componente, onde que vai estar cada componente. E, inclusive, para a gente, né, que tem que fazer a apresentação de projeto para os juízes que são renomados, que trabalham na indústria automobilística, é muito importante, chama atenção uma imagem dessa, bem renderizada, com um modelo, como se fosse uma imagem real, só que no modelo virtual, né? Então é muito bacana esse recurso do SolidWorks, que a gente também faz bastante uso dentro da equipe, principalmente para apresentações. Agora, indo para a parte do powertrain, né? A questão de transmissão do veículo, o motor, a gente tem um exemplo de uma bancada de nanométrica que a gente modelou em SolidWorks para fabricar, fazer testes, né, do veículo, do motor, que são fundamentais para tirar os dados que são necessários para a competição. A gente precisa ter esse controle de dados, testes, entender bem o funcionamento do veículo, fazer validações, e então isso mostra que o SolidWorks não serve apenas para o veículo, mas também para os agregados, bancadas. E aqui também a gente tem um estudo, uma análise fluidodinâmica, de certa forma até simples, de um escoamento, né, do fluido para o arrefecimento da CVT, né, uma parte muito importante do veículo. E um estudo por meio de volumes finitos, uma análise muito interessante. Aqui a gente tem a caixa de redução, que provavelmente, a caixa de redução fixa, né, que provavelmente é um dos componentes do veículo mais, na verdade é o componente mais caro e mais complexo do veículo, é um componente muito importante, e a gente pode ver a complexidade disso, né? A gente tem muitas peças, uma em cima da outra, muito perto da outra, e é fundamental ter esse controle, por aquilo que eu já tinha dito. É muito perigoso a gente ter alguma coisinha errada e depois que está fabricado não tem mais como voltar atrás. Então precisa de muito cuidado nisso e ajuda demais. Agora para a parte do design, não só a parte mecânica que mexe no SolidWorks, né? A gente consegue ver que tem uso para o design também. Na figura esquerda a gente tem um estudo de ergonomia com um modelo de piloto, né? Um esboço do piloto para fazer um estudo ergonômico literalmente do comportamento, do conforto do piloto, porque é uma competição que exige demais mesmo, fisicamente do piloto, e tem muita vala, muita queda, muito tronco. Então o piloto ele sofre dentro do veículo, né? Então o que tiver como fazer para deixar ele um pouquinho mais confortável, a equipe precisa fazer para ele correr bem, para ele estar bem para as competições. Então faz um estudo das angulações ideais baseados nas referências, bibliografias, da angulação da perna, do braço, do campo de visão. Então tudo isso é um estudo feito dentro do SolidWorks também. Além disso, a gente tem um molde para laminação do teto, né, que foi feito no SolidWorks. É um molde
que é fabricado em um corte a laser, né, em MDF, e é muito importante a gente ter esse molde feito no SolidWorks também para garantir a precisão do teto. Ainda mais ou menos nessa linha, a gente tem o gabarito do chassi, né? Porque o chassi é o carro-chefe do veículo, né? Todos os subsistemas eles estão ligados no chassi, né? Se o chassi tiver alguma coisa errada, ele vai interferir no freio, vai interferir na suspensão, no powertrain. Então ele tem que ter uma fabricação muito, muito precisa. Então a gente consegue fazer isso através de gabaritos dentro do ambiente virtual do SolidWorks que garantem a precisão do chassi. Então, sem isso, seria muito complicado fazer essa montagem, essa fabricação do chassi para soldagem. É bem complexo, então precisa de um trabalho bem minucioso. E com SolidWorks a gente consegue isso. Além disso, tem algumas ferramentas que são gerais, que todas as áreas acabam fazendo uso dela, né? Não é específica de tal área. Uma delas são as equações para automatizar. A gente automatiza engrenagens a partir das equações, né? A gente define as variáveis globais, valores, né? Módulo, número de dente, diâmetro primitivo. E com isso a gente consegue ter um modelo de engrenagem padrão. E quando a gente precisa modelar alguma, a gente só chega nesse modelo, altera os valores da equação e temos uma engrenagem pronta. Então isso economiza muito, muito tempo no projeto. É um projeto corrido que tem que ter muita coisa para fazer. Então esse tipo de detalhe faz muita diferença. A gente consegue economizar muito tempo e agiliza demais o nosso projeto. Além disso, a gente tem as toolboxes, né, que tem diversas normas do mundo inteiro, diversos componentes, porcas, rolamentos, parafusos, e dentro dessas categorias mais um monte de componentes, mais um monte de especificação, sextavado. Então é muito completo e isso agiliza demais também o nosso lado, porque modelar cada parafuso do veículo ia levar um tempo muito grande, ia comer muito nosso tempo e a gente precisa. Tempo é uma coisa que a gente não tem como jogar fora. A gente tem que aproveitar ao máximo e o SolidWorks ajuda demais nisso, fornecendo já rolamentos dentro da norma, dentro das especificações, parafusos. Então agiliza demais, porque a gente tem diversos parafusos dentro do veículo. E se a gente fosse modelar cada um, era muito tempo perdido. E esse foi um pouco da nossa equipe, como é que a gente faz uso do SolidWorks, a nossa história. Se ficar alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Sigam a gente e muito obrigado. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado, Vinícius. Foi um prazer estar com vocês aqui. E fica o convite para mais apresentações, para mais eventos que a gente vai fazer ao decorrer do ano. E é isso. Muita sorte nas competições. Vocês mostraram um desempenho excelente nos últimos anos e a gente torce muito por vocês aí. Principalmente nessa próxima etapa que vai ter do Baja Rio em breve. Vai dar tudo certo. A gente está torcendo por vocês já desde então. Ok? Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Valeu, Bruno. Obrigado você pela oportunidade, cara. Fechando mais um evento aqui do Slug M6, fechando aqui a time zone de Cabo Verde. Então a gente teve uma apresentação aqui incrível do pessoal lá da Rampage. O Pedro e o Vinícius ajudaram a gente bastante a entender como é que funciona esse processo, como é que o SolidWorks pode ajudar nessas questões, não só nas questões técnicas, como questões de design, entre outros aspectos que a gente pode trabalhar aí. Então, se você esteve com a gente aí, continua, tem muito mais eventos pela frente, né? A gente vai ter os eventos do Brasil e de outros países do mundo, do Japão, da Rússia, entre outros países que trouxeram conteúdo bem legais para a gente aí. A gente está trabalhando também com o Jason Paul, que é o designer lá da UCC, da Ordic Auto Choppers. Quem viu o American Chopper aí conhece bastante o trabalho deles. E é um prazer ter recebido vocês aqui. A gente espera que vocês estejam com a gente em mais eventos aí pela frente. Então, passo a palavra agora para a nossa Broadcasting Crew, né, nossos anfitriões aqui do evento, que é o Ken Smith, o Todd Blacksher, o Eric Beatty e o Dan Wagner. São companheiros nossos aí de longa data, são exímios SolidWorkers. É com vocês agora. Finishing right now the Cabo Verde Hour with the amazing guys from Rampage Team, from UFJF, the Rampage Team from Minas Gerais, Brazil. It was a credible presentation with those very skilled guys, and we were able to know
how can I design a racing car, off-road car, like the Bajaj competitions. So if you like this content, stay with us. Right here in Slugging 6, we have several hours of content right now, and you can stay with us. And since this moment, we will be with our incredible broadcasting crew composed by Ken Smith, Todd Blacksher, Dan Wagner, and Eric Beatty, some very skilled and very long time SolidWorks users. So stay tuned with us and enjoy our race together. It was a pleasure. See ya.